Estamos na Serra de Aldeia Velha, território raiano, no concelho do Sabugal. Entre Portugal e Espanha, descobrimos hoje um rico património arqueológico. Esta é uma sepultura antropomórfica, há dezenas delas. Estas sepulturas que vemos aqui têm sido alvo de muito interesse, nomeadamente de alguns aldeões. Alexandre Sanches é um dos grandes impulsionadores da descoberta destas sepulturas, deste património arqueológico que tem vindo a ser descoberto ano após ano por estas aldeias. A Local Visão vai perceber ao longo de todo o dia, juntamente com Alexandre Sanches e com o arqueólogo Marcos Osório, da Câmara Municipal do Sabugal, como tem sido descoberto este património e o que está a ser feito para o divulgar e para o preservar. Vamos tentar perceber ao longo do dia qual a conclusão a que até agora já chegaram estas pessoas que têm vindo a trabalhar nesta área. A imagem é de Marcos Prata, Paulo Pinto, no concelho de Sabugal. Outra particularidade. Isto aqui é descobrimentos na hora. De há 10 anos a esta parte que não faz outra coisa nos tempos livres, Alexandre Sanches nasceu em Aldeia Velha, povoação raiana do concelho do Sabugal. Passa horas, longas horas, palmilhando estes territórios em busca destes túmulos. Aos 67 anos alimenta uma paixão da infância. Esta paixão começou desde garoto, desde jovem, passava num caminho e eu olhava para elas e fascinamos sempre. Um dia perguntei à minha mãe o que é que eram aquelas poças, aqueles pios, e ela respondeu-me que ali metiam os homens maus e que metiam uma pedra por cima. E ela respondeu-me e disse-me que se eu me portava mal também fazia igual. E eu, a partir daí, essa paixão morreu, não quis mais saber delas. Depois, mais tarde, veio uma continuidade, comecei a voltar a pensar nelas. E até que há coisa de 15 anos voltei a movimentar a minha paixão por elas. E há 10 anos para cá tenho-me preocupado em encontrar o máximo que há aqui na zona, tenho-me esforçado bastante para as encontrar. Às vezes perco de fazer aquilo que devo fazer e só por causa de as procurar. Isto é mais que um vício, isto entra connosco, ateia-nos, e é uma chama que cá está, uma depois chama por outra, e é um vício bastante forte. Quando descobriu a primeira, o senhor, quando foi o senhor a descobrir mesmo o primeiro túmulo, como é que se sentiu? Deitei as mãos ao céu a agradecer, que foi uma coisa, é uma coisa que nos pode explicar. Quando descobres aquelas que te ensinam, que estão mais ou menos naquele sítio, embora tenham muito trabalho para descobrir, mas quando descobres uma por ti próprio, então o prazer é muito superior. Isto é para transmitir a toda a gente que se interessa, que procure saber o que é que foram os nossos antepassados, a cultura que temos e dar louvor a este património arqueológico que nós temos, para não deixar perder, para preservar, o meu interesse, a minha alegria fica limitada a isso, para transmitir aos outros a mesma alegria. A seguir, tento aquelas que necessitam de limpeza, tenho limpá-las. Limpá-las, ou seja, delas propriamente dentro e em volta ao mato, como já tenho feito com o trator, com o corta-mato e essa coisa. E de resto, também é uma pessoa que colabora com os técnicos, com os arqueólogos da Câmara com tudo, para os informar
e dizer onde é que estão estes vestígios históricos. Exatamente, porque eu sozinho posso os encontrar, mas sozinho não tenho a capacidade de divulgar. Portanto, há que dar a responsabilidade também às autoridades, a quem de direito, para fazer o que está a seguir, que é o que estamos a fazer hoje, divulgá-las, para não só divulgá-las e também preservá-las, localizá-las para que no futuro não sejam profanadas, não sejam destruídas, como já muitas têm sido. Alexandre Sanches e Marcos Osório, arqueólogo da autarquia sabugalense, mantêm-se numa ligação estreita. Hoje é dia de trabalho de campo. Revisitam-se algumas das sepulturas já descobertas e georreferenciam-se as que Alexandre Sanches, entretanto, descobriu. Estamos perante um achado de mais uma sepultura, ao lado de uma que já era conhecida aqui na Tapada dos Carrascos. Naturalmente elas, quando aparecem isoladas, não é de todo improvável que não haja mais entorno nas proximidades. E o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Ao virmos ver aquela sepultura, deparámos com outra nas proximidades, coberta de terra, de musgo, de vegetação, porque naturalmente elas acabam por ficar completamente entulhadas da terra, com a chuva e tudo mais, e com o tempo vão-se encobrindo, vão-se tapando, e muitas vezes perde-se a referência popular da sua existência e desaparecem. Quantas não haverá mais por aqui, que estão neste momento cobertas de vegetação e já não se sabe da sua existência. De facto, vê-se mais uma vez que aquilo o que estava no interior da sepultura era apenas terra, algumas pedras, fruto naturalmente de escorrências, dado que o terreno está inclinado. E cá temos mais uma sepultura junto a outra que ali estava. É um par. Não juntas, mas próximas. Muitas destas sepulturas eram abertas em afloramentos rochosos junto aos caminhos. É uma tradição que já vem desde a época romana, de sepultar as pessoas fora da povoação, ao longo dos caminhos que ligavam as povoações umas às outras. Pode dar-se o caso que aqui nas proximidades também existisse aí um casal, um edifício onde morasse alguém e é o dono dessa propriedade, desse edifício, que aqui foi sepultado. Portanto, estamos a falar de algo que passou na época medieval. Agora, uma coisa é certa, não se pode dizer que seja uma sepultura romana. É muito, muito raro o caso de sepulturas romanas. Aqui nesta temos uma particularidade interessante, é que estamos muito perto, a cerca de 1 km para norte, da grande aldeia do Sabugal Velho, bastante conhecida, estudada, escavada, onde residiram muitas pessoas, sabemos isso pela quantidade de edifícios que existem, e, na verdade, não temos ainda o cemitério de Sabugal Velho, não foi identificado. Como também não foi identificado nenhum templo dentro da povoação, das ruínas, não era de todo improvável que nas imediações, em Penedos, fossem sepultadas as pessoas da povoação. No entanto, estamos um pouco distantes e existe outra sepultura mais próximo. Também não se conhecem mais sepulturas além daquela que está lá nas proximidades. Tem uma particularidade muito interessante, é que o Sabugal Velho está fundado numa zona de rocha xistosa. Talvez por isso não apareçam mais sepulturas à volta ou dentro da própria povoação de Sabugal Velho. Aqui temos mais um caso de uma sepultura localizada junto a um caminho. De facto é um fenómeno recorrente elas estarem relacionadas com os caminhos. Embora esta aqui esteja isolada, do outro lado do caminho, poucos metros mais à frente, existem ainda restos de outras 3 que existiam aqui neste local.
Aqui já temos um fenómeno, uma tradição, uma repetição do gesto de sepultamento de pessoas, aproveitando estes afloramentos graníticos à saída para norte da Aldeia Velha. Mais uma vez, fora da povoação, ainda a alguns metros de distância, é a repetição da mesma tradição e da mesma prática de sepultamento fora da povoação, algo que vai buscar as suas raízes à época romana. Neste caso aqui, gostaria de salientar o rebordo elevado que delimita toda a sepultura. Ela tem, de facto, um rebordo mais alto a toda a volta. Muitas vezes isto acontece, deve-se sobretudo a um motivo. Para não entrar a água dentro da sepultura, criava-se este rebordo para, quando chovesse, a água escoar à volta do túmulo e não entrar para dentro do túmulo. É rara a sepultura escavada na rocha que ainda preserve tampa. São conhecidos alguns casos isolados, noutros concelhos do país, da Beira Alta, de achados de grandes lajes de granito próximas ao local das sepulturas, que muito provavelmente seriam as tampas que estas sepulturas teriam. Mas são de veras muito raro. O que nos faz pensar que não teriam nem desenhos, nem gravuras, nem sequer seriam peças muito trabalhadas. Seriam meras lajes que colocavam por cima para cobrir o defunto. Estas sepulturas encontram-se no local denominado Os Pios. De facto, nas redondezas aparecem mais sepulturas, além destas três que aqui estão, e esta toponímia, esta tradição, esta referência preservada na toponímia local, mostra que este sítio era um sítio que há muitos anos era conhecido pela existência destas sepulturas cavadas na rocha. Naturalmente, as pessoas perderam a noção da sua natureza e da sua funcionalidade e deram-lhe o nome de pios. De facto, como se pode ver nesta imagem, eles agora estão cheios de água e para a população o que eram túmulos, para eles pareceu-lhes meros pios para o gado talvez beber água. É curioso que encontram-se aqui várias, o que nos faz pensar que existia aqui uma necrópole, um cemitério, onde repetidamente foram sendo sepultadas aqui pessoas, provavelmente da Aldeia Velha. Neste caso específico, três tão juntas, tão semelhantes, que parecem ter sido construídas no mesmo momento, na mesma altura, só me faz pensar que podemos estar perante uma família que aqui foi sepultada. A maioria das sepulturas que temos estado a ver, temos constatado que estão sistematicamente orientadas com os pés para leste e a cabeceira para oeste. Esta colocação sistemática dos túmulos de acordo com esta orientação tem nitidamente razões de caráter religioso. Tem a ver com a tradição de sepultar as pessoas de forma que ficassem deitadas com os pés para nascente, para Jerusalém, partindo
de base na crença da ressurreição, de que quando se erguessem de pé, se voltassem a ressuscitar e levantar, ficariam com a cara virada imediatamente para Jerusalém. As sepulturas cavadas na rocha, no concelho de Sabugal, dividem-se em dois grandes grupos. Temos as sepulturas de morfologia retangular, simples, e temos aquelas mais elaboradas, chamadas sepulturas antropomórficas, que são assim chamadas porque apresentam a forma do homem. Nomeadamente, têm os ombros marcados e a cabeceira distinta. Neste caso aqui, temos a cabeça e os ombros na parte superior e os pés simplesmente arredondados. Mas há outros casos em que também, ao fundo da sepultura, também é feito o mesmo recorte que no topo e são duplamente recortadas. Estas que têm a forma antropomórfica são consideradas as mais recentes em termos cronológicos. É aceito que as sepulturas de forma retangular ou mesmo tendência oval sejam as mais antigas e que estas que têm o recorte do corpo humano sejam, em termos de datação, mais recentes, mais da Baixa Idade Média. Nas sepulturas antropomórficas ainda existe outro pormenor que é frequente e que é de destacar. É que a parte destinada à cabeça tem como que uma leve almofada mais alteada que o restante corpo. É por isso que é chamada almofada da sepultura também. Eles já lavaram. É comum as pessoas denominarem estas sepulturas de sepulturas romanas, mas esquecem-se de um pormenor. No período romano, a prática de enterramento era por incineração, uma prática pagã que consistia em queimar o defunto, juntar as cinzas, colocá-las num pote, que por sua vez era colocado na terra. A prática de inumação tem a ver com conceitos que o cristianismo trouxe. E, portanto, uma sepultura em que não se queima o defunto, uma prática de enterramento em que o defunto não é queimado, tem que ser sempre posterior à introdução do cristianismo nestas terras. Logo, muito dificilmente uma sepultura destas podia ser romana. É uma sepultura da época medieval, da época em que o cristianismo era a religião praticada por toda a população. Já bastava o facto da sua orientação ser para Jerusalém, mas também a prática de inumação era um conceito perfeitamente cristão.